Marcos, capítulo 5, versículo 18 ao 20 diz: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, foi esse o texto em que estive meditando hoje. E Deus, Ele colocou algumas coisas no meu coração que eu queria compartilhar com os irmãos. Aleluia. Nós estamos diante de um texto conhecido e profundo, que narra a libertação de um homem endemoniado. Essa passagem está registrada também em Mateus, em Marcos, que fizemos a leitura, e também em Lucas. Mateus é o único que registra que foi 2 homens endemoniados que foram libertos. Porém, Marcos e Lucas, eles focam somente em um dos que foram libertados. Esse texto nos mostra o poder libertador de Jesus e que ele deseja usar, mas primeiro ele liberta. Porque para a pessoa ser usada, é preciso primeiro ter um encontro verdadeiro com Cristo. Antes de cumprir o ide, primeiro tem que cumprir o vem a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu acho interessante, Davi, no Salmo 51, ele diz, a partir do versículo 10, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lanças fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Aleluia. E sustém-me com espírito voluntário. É isso. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aleluia. Perceba que Davi disse, primeiro cria em mim um coração puro, e então ensinarei aos transgressores a tua palavra, o teu caminho, a tua verdade. Porque não adianta eu pregar, Jesus salva, se nem mesmo eu fui salvo ainda. Não adianta eu pregar Jesus liberta, se eu ainda não fui liberto. Não adianta eu dizer é pecado ou mentir para os irmãos, mas eu vivo uma vida de mentira. Não adianta eu dizer aqui, sejam santos, se eu vivo, permita-me usar a expressão, como um demônio, como um impuro. Seus irmãos estão me entendendo?
Diz amém? Amém. Porque para Jesus usar, primeiro ele transforma, primeiro ele liberta, primeiro ele dá um coração puro. É igual a um oleiro, que para usar o vaso, primeiro tem que fazer o vaso. E tem toda aquela preparação. Ele vê se o vaso está estragado, e se tiver estragado, se estiver sujo, ele amassa, quebra o vaso e prepara para que o vaso esteja completo, sem rachaduras, sem sujeiras. Só assim o oleiro ele pode, com prazer, colocar azeite no vaso, usando assim o vaso. Bendito seja o nome do Senhor. Da mesma forma, Deus ele faz com a gente. O contexto nos diz, irmãos, que Jesus disse para os seus discípulos, no capítulo 4, passemos para outra margem. O dia já era adiantado, já era tarde. E ele disse para os seus discípulos, olha, vamos para o outro lado. Eles entraram no barco e partiram. Mas a viagem não foi nem um pouco tranquila. A Bíblia diz que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que o barco fora coberto pelas ondas. Os discípulos desesperados foram acordar Jesus, que estava dormindo, dizendo, Senhor, não se importa que nós morramos. Como é que o Senhor consegue dormir em uma situação dessa? Caso de vida e morte. Então Jesus ele se levanta, repreenda o vento, acalma o mar, e então ele volta para os seus discípulos e repreende eles também, pela pouca fé deles. Jesus disse, não tendes fé? Aí os discípulos, atônitos, admirados, eu imagino eles com a boca aberta, e eles começam a dizer, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Glória a Deus. Há uma tradução que eu gosto que diz, que espécie de homem é este? Que o vento e o mar lhe obedecem. Jesus. Quem é ele? Para o cego ele é a visão. Para o enfermo ele é a cura. Para o perdido ele é a salvação. Para o morto ele é a ressurreição. Para o faminto ele é o pão da vida. Para o sedento ele é a água da vida. Para o infeliz ele é a felicidade. Para o aflito que não tem paz, ele é o Deus de paz. Ele é tudo o que as pessoas precisam. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que apesar de toda a situação, apesar de toda a circunstância, eles conseguiram chegar em segurança e com sucesso na região de Gadara. Gadara era uma cidade localizada na região de Decápolis, a leste do Mar da Galileia, uma cidade grande, rica e cultural. Era uma cidade onde Deus não era o centro. O povo valorizava mais o entretenimento, o dinheiro, a filosofia humana. O povo que habitava nesta cidade era um povo gentil, isto é, não judeu. Aleluia.
E a Bíblia diz, meus amados irmãos, no versículo 2, e saindo ele do barco, Jesus, saiu-lhe ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Hernandes Dias Lopes, ele diz que Jesus saiu da fúria do mar para a fúria dos demônios. Mas o que me chama a atenção é na parte que ele diz que Jesus saindo do barco, Jesus ele poderia descansar, Jesus ele poderia fazer qualquer outra coisa. E por que ele saiu do barco? Era exatamente por causa desse homem endemoniado. Sair do barco, irmãos, isso quer dizer sair do comodismo. Isso fala de sair da zona de conforto. Porque quem vive no comodismo nunca vai ver gadarenos libertos. Quer ver milagre? Saia do comodismo. Quer ser usado por Deus? Saia da zona de conforto. Quer ser uma bênção? Diga não para a preguiça. Porque Deus ele não conta com gente preguiçosa, irmãos. Deus conta com quem se levanta, com quem levanta as mangas e diz, vamos fazer a obra. Deus conta com quem diz, eu vou me levantar. Porque para ver o oleiro trabalhando, é necessário se levantar e ir à casa do oleiro. Jeremias 18. Para ver o agir de Deus é necessário tirar a pedra do túmulo. Está na hora de nos levantar, irmãos. Está na hora de dizer não ao entretenimento e começar a mergulhar nas Escrituras. Está na hora de sairmos do comodismo. Se não sairmos do barco, não vamos ver gadareno liberto. Se não sairmos do comodismo, nós não vamos ver milagre. Se não sairmos da zona de conforto, não vamos ser usados para a glória de Jesus. Aleluia. Como alguém que não está disposto a pagar o preço, vai viver o novo de Deus. Como alguém que não está disposto a renunciar, será de fato um verdadeiro discípulo de Jesus. A salvação é de graça, mas a unção não é de graça. Tem que pagar o preço. A parábola das 10 virgens, quem não lembra? As loucas que não haviam levado azeite, o que aconteceu? Acabou. As lâmpadas estavam se apagando. Aí elas pedem para as prudentes. Aí as prudentes disseram, se nós dá, nós vamos ficar sem. Vai ao que vende e comprem para vocês. Porque temos que pagar o preço, irmãos. Temos que renunciar. Porque Jesus disse que aquele que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus saiu do barco, veio um homem com espírito imundo, maligno. Aí, quando ele saiu do sepulcro, do cemitério, a Bíblia diz que ele adorou. Quem adorou não foi os demônios, foi o homem. Porque os demônios ainda não haviam se manifestado no homem.
Então, quando o homem vê Jesus, ele o adora. Ele não esperou ser liberto para adorar. Ele não esperou as portas se abrirem para adorar. Porque é quando nós adoramos que as cadeias se quebram. É quando adoramos que as portas se abrem. Paulo e Silas, na prisão, com dores, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus, quando de repente um terremoto abalou a prisão e todas as portas do cárcere foram abertas. Adore antes das coisas acontecerem. Adore independente da situação. Esse homem, ele vivia nos sepulcros. Ele, é como aquele dizer, não vivia, mas respirava. Esse homem não tinha perspectiva de vida. Esse homem não tinha verdadeira felicidade. A Bíblia diz que ele tinha a sua morada nos sepulcros. Ou seja, ele não morava com a sua família. Ele havia perdido os laços familiares. A sua morada era nos cemitérios. Ele vivia entre os mortos. A Bíblia diz que ele não tinha controle. Mas diz que muitas vezes ele foi preso com grilhões, correntes, cadeias. Mas tudo isso foram por ele feitas em pedaços. Os grilhões em migalhas. E ninguém o podia amansar porque ele era violento, bruto. Ele era autoagressivo, se feria, se cortava muitas vezes com pedras. Porque naquele tempo não tinha gilete. Aí ele pegava a pedra e começava a se cortar. Então vejam, irmãos, que o hábito de se cortar não é de agora. Já existia desde aquele tempo. A Bíblia diz que os demônios, porque a causa de tudo isso era os demônios, irmãos. Ele estava sofrendo daquela forma porque ali era uma obra maligna. Isso ali não era nada mais e nada menos do que os demônios que o atormentavam, que o faziam viver daquela forma. Imagina, irmãos, a Bíblia diz que ele era dia e noite gritando. E quem passava por ali, ele feria essas pessoas. E todo mundo evitava ele. Ele vivia solitário para os desertos. E a Bíblia diz que eram os demônios que o levavam para o deserto, lugar de solidão. Porque é isso que o diabo faz na vida do homem. É isso que os demônios fazem na vida do homem. Essa é a vida sem Jesus, irmãos. Essa é a vida de alguém que nunca teve um encontro com Jesus. Mas Jesus chegou àquele lugar para mudar aquele cenário. Jesus chegou àquele lugar para mudar aquela situação. Jesus chegou àquele lugar justamente porque queria ter um encontro com aquele homem que não era feliz, que era vazio, que ninguém dava nada por ele, ninguém ligava para ele. Os irmãos vão ver isso lá na frente. Mas quem dava tudo por ele, quem se importava com ele, chegou ali naquele lugar. E a Bíblia diz que Jesus começou a dizer: sai dele, para os demônios se manifestar naquele homem. Porque, como eu disse, quem adorou não foi os demônios, foi o homem.
Aí os demônios fazem o quê? Os demônios, eles vão dizer: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Veja o que os demônios falam. Os demônios começam a clamar e a perguntar a Jesus: o que é que nós fizemos? A gente tem coragem de fazer isso, né, irmãos? Estava atormentando e não queria ser atormentado. Porque veja que eles dizem: não me atormentes. Estava atormentando o coitado do homem e não queria ser atormentado por Jesus. Eles pensavam que havia chegado o dia do juízo final, em que os demônios seriam lançados no lago de fogo. Porque o diabo e os demônios sabem qual é o seu fim, qual é o seu destino. Jogados no inferno. E o inferno foi, inclusive, criado para o diabo e os seus demônios. É por isso que ele procura atormentar as pessoas, afastá-las de Deus, porque eles não querem sofrer sozinhos. Ele tem prazer em causar sofrimento na vida das pessoas. Porque o versículo 8 diz que Jesus dizia: sai deste homem. Aí Jesus pergunta: qual é o teu nome? Aí eles dizem: Legião é o nosso nome, porque somos muitos. Os estudiosos afirmam que era 6.000. Só um demônio, irmão, já faz um estrago em 6.000. É uma pessoa só. Aí ele disse: a legião é o meu nome porque somos muitos. A Bíblia diz que eles rogaram a Jesus. Rogar é mais do que pedir. Eles imploraram a Jesus para que ele os permitisse entrar na mandada de porcos que ali passava. 2.000 porcos. Aí o que Jesus faz? Jesus permite. Mas a pergunta é: por que é que Jesus ele atendeu, por assim dizer, a oração dos demônios? Porque eles pediram. Por que é que Jesus respondeu? Primeiro, porque Jesus não barganha com o diabo, mas mostra que até o inferno está debaixo do seu controle. Os demônios só puderam entrar nos porcos porque Jesus permitiu. Isso revela a autoridade máxima. Jesus não estava negociando com o diabo, mas mostrando quem é que mandava ali. Segundo, Jesus revela publicamente o estrago que os demônios causam. E o que foi que aconteceu? Os demônios saíram e entraram na manada de porcos. Aí os porcos se jogaram no mar. E morreram os porcos. Imagine, irmãos, um porco só já faz zoada em 2.000. Quando os demônios entraram, aí eles se jogaram no mar. E os porcos morreram. Terceiro, Jesus deixa claro que a vida de um homem é mais importante do que uma manada de 2.000 porcos inteira. A Bíblia diz que os que apacentavam os porcos foram à cidade contar o que tinha acontecido. Aí eles, quando voltaram, o povo, viram aquele que antes era endemoniado aos pés de Jesus, assentado, vestido em perfeito juízo. Porque ele andava nu. Ele era sem juízo.
Mas como ele teve um encontro com Jesus, foi transformado. Aí as pessoas sabem do que aconteceu ali e pedem para Jesus se retirar do seu território. Quarto, para testar o coração do povo, que preferiram os porcos do que o Salvador. Por que é que eles expulsaram Jesus? Porque Jesus havia feito aquilo com os porcos. Um porco já é caro, irmãos, e 2.000. Porque o povo preferia os porcos do que Jesus. Eles disseram, vão embora. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o homem foi liberto. Aquele homem que era vazio agora não era mais. Aquele homem que não tinha paz tinha se encontrado com Deus de paz. Porque Jesus faz assim, irmãos. Jesus, ele transforma endemoniado em missionário. O que é que Jesus fez? A Bíblia diz que ele entrou no barco. E quando ele entrou no barco, o versículo que nós lemos, aquele endemoniado vai até Jesus e pede para ir com eles. A Jesus não ouve essa oração. Porque ele ouviu a oração dos demônios, ouviu a oração do povo que pediu para ele se retirar, e agora não ouve a oração daquele que estava pedindo para ir com ele. Por quê? Porque Jesus ele estava dizendo para aquele homem, eu conto com você na sua casa. Eu conto com você para falar o que eu lhe fiz este lugar. Estão me mandando embora, mas eu vou lhe usar aqui para você ganhar esse povo para mim. Jesus estava dizendo, o plano que eu tenho para você é diferente do que eu tenho para os meus 12 discípulos. Vai para a tua casa, seja bênção na tua casa, conta aos teus quão grandes coisas o Senhor lhe fez. O versículo 19 diz isso. Vai para a tua casa, para os teus amigos e conte o que o Senhor lhe fez, como teve misericórdia de ti. Aleluia. E a Bíblia diz, irmão, no versículo 20, eu acho lindo, que ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Isso é forte. Porque Decápolis era as 10 cidades. E Gadara era uma dessas cidades. Ele não só anuncia sobre Jesus em Gadara, mas anuncia nas 10 cidades de Gadara. Bendito seja o nome do Senhor. Ele anuncia o que Jesus havia feito por ele e todos se maravilhavam. Eu imagino, irmãos, ele falando, vocês se lembram de mim? Eu imagino ele falando, eu não tinha nada, eu não era nada, morava no cemitério, vivia me cortando, eu vivia sozinho, solitário. Minha vida era total desgraça, mas um dia, quando foi um dia, apareceu um homem, juntamente com 12. Quando eu encontrei este homem, minha vida mudou. Eu era vazio, mas agora sou completo. Eu era endemoniado, mas agora eu sou missionário. Eu não tinha paz, mas agora eu tenho a paz que excede todo o entendimento. Eu não era feliz, mas eu encontrei a felicidade. Mas quem foi que fez isso? Eu imagino eles perguntando. Foi Jesus, o Nazareno. Aleluia. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Aleluia. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Porque é isso que Jesus faz, irmãos. Nós também não valemos nada nesse mundo. Eu não sei qual é a história dos irmãos, o que os irmãos eram antes de se entregar a Jesus.
Mas de uma coisa eu sei, os irmãos não eram nem um pouco santo, aleluia. Mas o Senhor, Ele foi lá, arrancou nós do mundo, arrancou nós do lamaçal do pecado. A leitura oficial que nós vemos que quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os habitantes da terra. Que do pó levante o necessitado e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e faz com que a mulher estéril seja alegre e mãe de filhos. Esse é o Jesus que nós servimos, irmãos. Um Jesus que transforma cachaceiro em pregador do Evangelho. Um Jesus que transforma traficante em profeta de Deus. Um Jesus que tira o homem da lama e faz assentar entre os seus príncipes. Aleluia! Esse homem era endemoniado, mas ele foi transformado porque Jesus o encontrou. Aí Jesus diz: fica aqui e anuncia aos teus quão grandes coisas o Senhor lhe fez. Da mesma forma, o Senhor quer que você conte para os outros o que o Senhor lhe fez. Há alguma coisa que o Senhor lhe fez? Então conta para os outros, não fica só para você. Diga, conta o seu testemunho, aleluia! É isso que o Senhor Ele quer, irmãos. Que nós sejamos bênção, não só na igreja, mas na nossa casa. Que nós sejamos bênção, mas não só em quatro paredes, mas aonde nós estivermos. Falarmos: rapaz, eu não valia nada, mas Jesus me salvou. Rapaz, ninguém dava nada por mim, mas eu ouvi falar de um Jesus que morreu na cruz do Calvário. Ele me encontrou e ninguém nunca me amou como Ele. Aleluia, Deus. Eu quero dizer também, Jesus te ama. Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua história. É isso, irmãos, que o Senhor Ele deseja. Mas antes de usar, Ele liberta primeiro. Antes de usar, Ele trabalha no vaso primeiro. Antes de usar você para tratar outras vidas, primeiro Ele trata com você particularmente. Fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. 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 Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um aqui esta noite. Vamos orar. Amém. Encerramos esse trabalho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua presença nessa noite, nós queremos te louvar, te agradecer. Por tudo quanto nós ouvimos. Por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Te louvamos por o Senhor ter nos amado, por o Senhor ter nos libertado, transformado desse mundo. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos fez grandes coisas. Aleluia. Que nós sejamos, Senhor, instrumentos de bênção onde estivermos. Na nossa casa, no nosso trabalho, aonde estivermos, que venhamos testemunhar de Ti através das nossas vidas, Pai. Abençoa teus servos que estão aqui. Toma em tuas mãos, livre de todo mal, guarda nas tuas mãos, Senhor. A tua serva que pediu oração, eu não conheço, mas o Senhor conhece e sabe. Entra em providência, Pai, faz aquilo que nós não podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém.